Quem é Jesus? Você tem certeza que o Jesus que você acredita é o mesmo que é apresentado nas Escrituras? Eu não perguntei se você acredita que Jesus existiu. Também não perguntei se você gosta dos ensinamentos dele. Perguntei outra coisa. Quem é Jesus para você? Porque muita gente usa o nome dele. Políticos usam, artistas usam, líderes religiosos usam, pessoas de opiniões completamente contrárias afirmam estar do lado dele. Mas todas essas versões podem estar certas ao mesmo tempo? Imagine uma conta falsa nas redes sociais. Ela usa a fotografia de alguém, copia o seu nome e publica frases que essa pessoa nunca disse. Para quem olha depressa, parece verdadeira, mas a pessoa por trás daquele perfil é outra. Também é possível criar um perfil falso de Jesus, conservar o nome, a imagem, algumas frases bonitas, mas retirar tudo aquilo que nos confronta. O resultado é um Jesus que parece muito conosco, mas muito diferente daquele que está registrado nos evangelhos. Como reconhecer o verdadeiro? Curiosamente, o próprio Jesus fez essa pergunta aos seus discípulos. E o lugar onde ele fez isso ajuda a entender o peso da resposta. Mateus, no capítulo 16, no verso 13, registra que Jesus chegou à região de Cesaré de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? As respostas variavam, desde João Batista a Elias, Jeremias ou algum dos profetas. As pessoas percebiam que Jesus não era comum, mas admiração não é o mesmo que reconhecimento. Então ele tornou a pergunta pessoal: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cesaré de Filipe era uma região marcada por símbolos de poder político e de culto pagão. Em meio a tantas imagens, crenças e reivindicações de autoridade, Jesus perguntou quem os seus discípulos diziam que ele era. A pergunta continua atual. Hoje também existem muitas respostas disponíveis. Para alguns, Jesus foi um mestre de moral. Para outros, um revolucionário político, um exemplo de amor, um curandeiro, um personagem criado pela religião, ou uma espécie de atendente celestial chamado quando a vida aperta. Talvez alguma dessas descrições reconheça um aspecto da sua história. Nenhuma delas sozinha alcança a identidade que Jesus reivindicou. E existe um detalhe muito importante. Chamá-lo de Cristo não é citar o seu sobrenome. Cristo é um título, vem da ideia de ungido, corresponde a Messias. O povo de Israel aguardava aquele prometido por Deus. Muitos esperavam um libertador que derrotasse os inimigos, restaurasse a nação e assumisse o poder. Pedro acertou a reconhecer Jesus como Cristo, mas ainda não entendia que tipo de Cristo ele era. Depois da confissão de Pedro, Jesus começou a explicar que ele ia sofrer, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro chamou de lado e tentou repreendê-lo. Esse episódio está registrado tanto por Mateus, no capítulo 16, como também por Marcos, no capítulo 8. Perceba a contradição. Pedro reconheceu o título certo, mas rejeitou o caminho que Jesus disse que precisava percorrer. É possível fazer o mesmo hoje. Você pode chamar Jesus de Cristo e ainda assim transformar numa espécie de Cristo que você deseja seguir. Um Cristo que garanta sucesso, proteja os seus planos e nunca peça renúncia. Parece ser muito atraente. Só não corresponde ao Cristo que poucos versículos depois diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não escondeu as condições em letras miúdas lá no final do contrato. Mas antes de falar sobre segui-lo, precisamos enfrentar uma outra questão. Jesus era apenas um homem extraordinário ou ele era Deus? Existem dois extremos comuns. O primeiro reduz Jesus a um bom mestre, alguém gentil, tolerante e cheio de frases inspiradoras. Essa versão costuma manter o Sermão do Monte, mas ignora que Jesus perdoou pecados, recebeu adoração e falou de uma relação com o Pai que escandalizou os seus contemporâneos. No Evangelho de João, no capítulo 8, verso 58, durante uma discussão sobre Abraão, Jesus declarou: antes que Abraão existisse, eu sou. Seus ouvintes entenderam a gravidade da afirmação e pegaram em pedras para arremessá-lo contra ele. Eles não ouviram apenas um professor dizendo que era muito antigo. O outro extremo fala da divindade de Jesus, mas quase apaga a sua humanidade. Como se ele tivesse apenas se fantasiado de homem e atravessado o sofrimento sem senti-lo
de verdade. Mas os evangelhos mostram claramente Jesus com fome, com sede e cansaço. Mostra ele chorando diante da morte do amigo. No Getsêmani, ele afirmou que estava profundamente triste e orou com angústia de alma. O evangelho de João mantém as duas coisas juntas. Ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E depois diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Já se você elimina a humanidade de Jesus, sua entrada na nossa dor vira apenas uma encenação. Só que tem ainda uma questão a responder. Por que o Filho de Deus assumiria a condição humana? A resposta começa antes do seu nascimento. Em Mateus capítulo 1, no verso 21, quando José pensava em como lidar com a gravidez de Maria, um anjo lhe explicou em sonho que o menino deveria receber o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. O texto não diz que ele salvaria o seu povo de qualquer desconforto, ou de todas as dívidas, ou de todo o sofrimento terreno. Isso não significa que Jesus seja indiferente à fome, à enfermidade ou à injustiça, porque você vai ver nos evangelhos exatamente o contrário. Ele alimentou, ele curou, ele acolheu, ele confrontou quem explorava as pessoas. Só que existe um problema que atravessa todos os outros: o pecado. Aqui também aparecem dois extremos. Um transforma Jesus em um vendedor religioso de soluções, do tipo: aceite Jesus e os seus problemas acabarão. Uma espécie de propaganda tabajara da fé. Promete resolver tudo rapidamente, desde que você aceite a oferta. O outro extremo fala apenas de sofrimento e de culpa, como se seguir a Jesus fosse viver sem alegria, sem esperança ou mesmo o auxílio de Deus. Jesus não prometeu a ausência de aflições. Inclusive no Evangelho de João, no capítulo 16, durante as suas últimas instruções para seus discípulos, ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele também prometeu presença. Quando ele enviou os seus discípulos a evangelizar, ele disse: eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Jesus não oferece um truque para escapar da vida. Ele salva do pecado, reconcilia com Deus e permanece com os seus enquanto atravessam a vida. Mas como essa salvação acontece? Uma coisa eu sei: não acontece por meio de um discurso bonito. Acontece na cruz. Talvez você olhe para a crucificação e veja apenas um fim trágico de um homem bom, vítima do poder político e religioso. Ela foi de fato uma execução brutal. Houve traição, covardia, manipulação e injustiça. Mas Jesus não descreveu a sua morte como um acidente fora de controle. Em Marcos 10, ao corrigir seus discípulos que disputavam a posição de poder, ele disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Naquele contexto, os discípulos estavam discutindo quem ficaria nos primeiros lugares. Jesus respondeu apontando para o serviço, para a entrega e para a cruz. Na cruz, Jesus recebeu a consequência do pecado, mesmo sem pecado. O inocente no lugar dos culpados. E se incomoda porque fere duas ilusões humanas. A primeira é que nós somos bons o bastante e não precisamos ser salvos de coisa alguma. A segunda é que nós somos ruins demais e não podemos ser perdoados. A cruz confronta as duas. Seu pecado é sério, a graça de Deus também é. Mas se a história acabasse no túmulo, Jesus ia ser lembrado apenas como um mártir. A fé cristã depende do que aconteceu depois. Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 15 que Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele escreveu isso ao corrigir pessoas da igreja de Corinto que questionavam a ressurreição dos mortos. Por isso Paulo é direto no versículo 17. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm, que vocês ainda estão em seus pecados. Cristianismo sem ressurreição pode até conservar a música, o prédio, a tradição, mas perde o centro. Os primeiros discípulos não anunciavam apenas que os ensinamentos de Jesus continuavam vivos em seus corações. Eles anunciavam que Jesus estava vivo. Essa afirmação exige uma resposta. Você pode investigá-la, questioná-la e até rejeitá-la. O que não faz sentido é tratar a ressurreição como um enfeite opcional e continuar chamando o resultado de fé cristã. E reconhecer que Jesus vive conduz a uma palavra que muitos até gostam, mas hesitam a assumir: Senhor.
Sim, muitas pessoas desejam Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Querem perdão sem confronto, presença sem obediência, consolo sem mudança de direção. Em Lucas 6, no verso 46, Jesus perguntou: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? No contexto, ele estava encerrando uma sequência de ensinamento sobre amar os inimigos, não julgar hipocritamente e reconhecer uma árvore por seus frutos. Obedecer a Jesus não compra a salvação. A graça não é um salário pelo bom comportamento, mas a pessoa alcançada por esta graça não pode usar Jesus como um aplicativo nas horas de emergência. Ele é Salvador e Senhor. Isso significa que ele perdoa você como está e convida para segui-lo. E seguir envolve rever crenças, hábitos, relacionamentos, ambições e até aquela área que você preferia manter secreta. Agora me diga, qual a versão de Jesus você prefere? A que confirma tudo o que você já pensa ou a que tem a autoridade para lhe corrigir? Aí voltamos à pergunta: quem é Jesus? Segundo as Escrituras, ele é o Cristo ungido, o Filho de Deus que assumiu a condição humana. Ele viveu entre nós, anunciou o reino de Deus, serviu, confrontou, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Ele não é um produto religioso para eliminar problemas. Também não é um personagem decorativo que empresta seu nome às nossas opiniões. Jesus é Salvador e Senhor. Não esqueça disso, Jesus é Salvador e Senhor. Agora a pergunta de Cesareia de Filipe volta para você. E você, que diz quem eu sou? Não responda apenas com a definição que você aprendeu na igreja. Observe a vida que você leva. Muitas vezes as nossas escolhas respondem com mais sinceridade do que as nossas palavras. O Jesus que você afirma seguir, ele tem autoridade para contrariar você? Escreva nos comentários com as suas próprias palavras quem é Jesus. E eu te peço que compartilhe este vídeo com outras pessoas que talvez conheçam apenas Jesus da propaganda religiosa e não o Jesus das Escrituras. No próximo vídeo dessa série, nós vamos falar de alguém que muitas vezes é chamado de força, de influência, de energia, embora a Bíblia o apresente de uma outra maneira: Espírito Santo.